Já como jogador do Flamengo, Michael ainda vestia o uniforme do Goiás, mas se despediu dos companheiros e dos dirigentes. Foi vendido por 7,5 milhões de euros, em 3 parcelas, algo em torno de 35 milhões de reais. É a maior venda da história, gente. É a maior venda da história do Goiás Esporte Clube. 35 milhões aproximadamente. Então, já coloquei o seu Ailê para ir buscar mais um. Porque hoje, times de futebol sobrevivem às custas disso. Mas Ailê Pinheiro achou pouco, que o valor da multa rescisória teria que ser maior. Infelizmente, eu até acredito que poderia valer muito mais. Infelizmente, as propostas maiores do que essa, infelizmente, não chegou. Mas nós temos que entender que o Michael, ele não foi vendido por 7,5 milhões de euros. Nós temos que fazer uma conta diferente. O Michael foi vendido por 10 milhões de euros. Porém, nós somos detentores apenas de 75% desse valor. No caso, 7,5 milhões de euros. Então, a gente tem que fazer a conta, não é de 7,5 milhões de euros. O Michael foi vendido por 10 milhões de euros. Eu acredito que nós, Goiás Esporte Clube, pouco a pouco, nós estaremos atingindo os patamares internacionais de negociação. Dr. Mauro Machado também comentou as declarações de Ailê Pinheiro. E eu te garanto que eu também não estou satisfeito com a venda do Michael. Eu acho que ele vale muito mais do que isso. O Marcelo também, eu tenho certeza que ele tem convicção de que o Michael hoje vale muito mais do que isso. Mas o mercado para o Goiás, eu acho que a gente acabou fazendo um negócio interessante. A postura do seu Ailê é a postura da proteção, é a postura daquele que tem um bem valiosíssimo e que, de repente, não tem como segurar aquele bem, ele tem que vender, ele tem que entregar. Ô, presidente, foi uma grande negociação. Vai entrar uma grana boa, e mesmo que parcelada para o Goiás. O que o Goiás pretende fazer com o dinheiro? Está muito cedo para responder essa pergunta sua. A gente acabou de fazer a venda, são apenas há poucas horas que o negócio foi, de fato, concretizado. E nós vamos pensar, mas o que eu quero que todos entendam, que quando a gente fala em 7,5 milhões de euros, para nós, pessoas físicas, para nós mortais, é um dinheiro que a gente nem imagina o tanto que é. Mas para o futebol, infelizmente, os patamares do futebol estão atingindo cifras inimagináveis. Então, para nós, mortais, que achamos muito dinheiro, infelizmente, esse quantitativo tem pouca representatividade para o futebol, diante de custos elevadíssimos, salários estratosféricos. Então, infelizmente, esse dinheiro, que se aproxima de 35 milhões de reais, por incrível que pareça, é pouco valor. E Michael também se despediu dos amigos da imprensa e tirou a última foto com um grupo de torcedoras mirim. Vai para o fluxo de caixa, né, Evandro? É muita coisa para pagar, tem salário, tem despesa, tem fornecedores. Isso aí, quando o presidente do Goiás fala assim, até já recomendei o seu Ailê, nem falou pedir, né? Recomendei para ir atrás de outro, porque o Ailê teria sido responsável pela vinda do Michael, contratação dele. Mas quando o presidente do Goiás fala que são salários estratosféricos no futebol, são, mas não é o caso do Goiás. As 37 milhões hoje, no contexto atual, pode representar pouco para o Flamengo, para o Palmeiras, para o Grêmio, os times que mais investem no futebol brasileiro. Mas o Goiás, ao que me consta, não tem grandes salários. O Goiás pode empregar mal o dinheiro que ele tem, às vezes com excesso de funcionários ou pagando salários altos para não ter o retorno esperado pelo torcedor. Então, acredito uma quantia. Agora, está muito fácil falar, eu também acho que foi pouco. Na verdade, ninguém esperava que fosse vendido por 37 milhões. Depois que vendeu, que acharam que é pouco. Mas eu acho que foi uma venda muito bem feita, é a maior da história do futebol goiano. Vai demorar a aparecer uma outra venda nesse nível, a menos que seja para o futebol internacional,
Mas o Goiás tem que saber usar. O Marcelo vai ter 5 milhões de euros, porque 2,5 ficam para a diretoria do ano que vem. Né? Então, ele vai ter que saber administrar. É o que? Vai investir em quê? Em futebol? Se é para ficar na mesmice, investe no patrimônio. Se é para crescer um pouco, para tentar alguma coisa maior, pensar mais alto, aí ele tem que investir um pouco desse dinheiro, ou talvez uma boa porcentagem em contratação de jogadores. Hugo, nessa necessidade de arrecadação que o futebol hoje ele te obriga a ter, você tem que pensamento em Copa do Brasil? Se for para priorizar na hora ali um jogo importante do Goianão e a Copa do Brasil, pela necessidade, você vai de Copa do Brasil? A questão, assim, eu estava comentando em off, essa questão dos estigmas que têm sido criados no futebol. Por exemplo, o próprio Jorge Jesus, ele sepultou um pouco disso, né? Que até então o jogador jogava uns 20 anos atrás, que chegava a jogar 3 vezes por semana praticamente. E aí agora nós estamos nessa evolução em que jogador é uma vez por semana, aí tem aquelas questões fisiológicas, secar, a gente entende a evolução científica do negócio, mas é só na época. Se for o caso, vamos para as 2 partidas e quem entrar em campo tem que se virar, não tem que alegar cansaço, tem que alegar nada. Na projeção de vocês, assim, provisionamento para receber, vocês imagino que vocês colocaram lá pelo menos umas 2 fases de Copa do Brasil? No nosso orçamento a gente trabalha com algo que é o que nós temos, entendeu? Então, assim... Copa do Brasil, se vier, é lucro. Copa do Brasil, se a gente passar da primeira fase, que a gente tem, vamos dizer assim, uma gama de demandas judiciais... Já são 500 mil pelo primeiro jogo, né? Que já foram antecipados já pela última gestão, né? Então o Vila já não ganha nada. Já não ganha nada. A gente tem um problema, talvez, de penhora que, caso a gente passe dessa primeira fase, a gente já vai ser, provavelmente, abocanhado desse valor. Então... Com a verba da segunda fase. Com a passada, da primeira para a segunda fase, com a classificação. Mas a gente tem que respeitar o adversário. A Copa do Brasil, ela mostra, vamos dizer assim, um histórico recente de que a gente tem que respeitar, como eu disse, o adversário. Nós tivemos aí exemplos, clubes grandes que caíram aí já por adversários teoricamente mais fracos, então a gente tem que respeitar bastante, trabalhar bastante e com muita concentração para enfrentar o Galvez, que vai ser o adversário nosso, que por todo o contexto, jogo de uma partida, jogo que apesar da gente estar jogando pelo empate, mas nós sabemos que em uma partida tudo pode acontecer. Volta muito igual, né? Muito igual, nós vamos para um local onde nós temos uma diferença de 2 horas. Jogo lá é às 10h30 da noite pra gente. Exatamente. Questão de alimentação, com atleta de alto rendimento, isso interfere. Um clima diferente, lá é um clima diferente. O estádio é bom, viu? Eu já trabalhei no estádio da Floresta. Né? Eu peguei ele novo. Isso foi há 10 anos no Atlético na Série C. Eu não sei se mantiveram e se para nós isso representa muito sob o aspecto financeiro, imagina para eles. O que você não conta de antecipação de receita? Você acabou de revelar aqui a primeira fase da Copa do Brasil. O dinheiro do Campeonato Goiano, que não é muito, o Vila Nova também antecipou? Já está prejudicado. Então, nesse momento, sua receita qual que é como presidente do Vila? Nossa receita é patrocinadores, buscando negociação de atletas, algumas antecipações que a gente possa vir no mercado está fazendo, através de antecipação de TV tem como? Antecipação de recursos, fala de antecipação, tem um patrocínio. Quando eu falo antecipação de receita, ela envolve não só questão de outros valores, né? Cessão de direitos econômicos, trazer investidores, nós vamos ter que se virar. Vocês estão trabalhando com a ideia de uma folha de quanto para disputar o Campeonato Goiano? Isso eu me reservo no direito de não falar, mas eu te garanto que a nossa folha deve ser mais ou menos a 5ª folha do Campeonato Goiano. 5ª folha do Campeonato Goiano. A tendência de aumentar no Brasileiro? No transcorrer do ano, à medida que as coisas forem acontecendo, a gente aumentando. Minha preocupação é manter em dia. Quando nós fomos campeões da Série C em 2015, nós tínhamos uma folha de 30% da folha do Fortaleza que não subiu. O Atlético, não sei, vamos dizer assim,
as informações que nós temos, o Atlético subiu esse ano com a folha menor do que a que o Vila caiu. Então, assim, propriamente essa questão de valor, ela não é, vamos dizer assim, algo que vai determinar o sucesso ou o fracasso, né? Mas a gente começa com o pezinho no chão, uma folha modesta para que a gente possa cumprir as nossas obrigações. À medida que as coisas forem acontecendo, os torcedores abraçarem, vamos dizer, a causa, mais patrocinadores, a gente Você tem um limite máximo de salário do jogador? Não, o limite máximo é orçamento. Só que, cara, aquela ideia de teto eu não entendo. O teto é o meu orçamento. Se a gente tiver um jogador que vai consumir ali metade do meu orçamento, ele resolver meu problema, tá tudo certo. Mas eu posso dizer que hoje o nosso time é um time com a folha salarial enxuta, em que nós apostamos em atletas pontuais para estar ali, vamos dizer, pagando um pouco a mais, e apostando em outros atletas que ganham hoje um salário menor, mas que a gente vê potencial neles para eles estarem desenvolvendo seu bom trabalho. A gente parte sempre da premissa de que hoje quem ganha às vezes 200, um dia ganhou 5 mil, ganhou 10 mil. Então a gente tem que achar esse cara de 200 ganhando 5, 10 mil.